Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa inundar os nossos corações, as nossas vidas, com muita sabedoria, com a sua palavra, com seu conhecimento, através de Cristo, o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso exemplo. Meus amados, estamos começando hoje uma nova semana, com ela também esta nova lição, a lição 16 desta semana, né? Cujo título é O Maior é o Amor, né? O maior de tudo, de todos é o amor. E o verso síntese está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Em outras palavras, o verso é mais ou menos assim, olha. Agora, quem permaneceu até o momento, até a salvação final, foi a fé, a esperança e o amor. Esse aí permanece. Destes três, o maior deles é o amor. Veja que aqui o apóstolo Paulo não está dizendo para as pessoas, olha, entre a fé, entre a esperança e o amor, escolha o amor, porque o amor é o maior deles. Paulo não está dizendo isso. Muita gente entende assim. Entendem equivocado esse texto. Se nós não tivermos fé e depois a esperança, jamais teremos o amor. Paulo está dizendo aqui que o amor é o maior. É como se Paulo estivesse construindo aqui uma escada com 3 degraus. O primeiro degrau mais baixo, né, o primeiro que você vai colocar o primeiro pé para dar o primeiro passo para cima, é a fé. O segundo degrau é a esperança. E o terceiro degrau, que é o mais alto, é o amor. Por isso que ele diz que o amor é o maior. Muita gente realmente entende esse texto equivocado. Não, a fé já não importa mais, a esperança já não importa mais, o que importa mesmo é o amor. E sabe qual é o pior de tudo? É que ainda depois de uma compreensão equivocada desta mensagem, muita gente ainda coloca uma outra compreensão sobre este texto, carregando, trazendo uma carga para o verso bíblico, uma carga cultural moderna, que é entender que o amor é o amor compreendido segundo a nossa cultura atual, toda contaminada por ideologias, por religiões e pensamentos diferentes do que a Bíblia ensina. Então, as pessoas têm uma má compreensão do que seja, inclusive, amor, né? O amor bíblico. As pessoas entendem, por exemplo, que toda forma de amor vale a pena, né? E então, baseado nesta ideologia, as pessoas passam por cima de recomendações, de mandamentos e de preceitos bíblicos, aonde Deus diz que aquilo é pecado, que aquilo é reprovável, que aquilo é maldição, mas, segundo estas compreensões, as pessoas, então, vai ter muita dificuldade de entender esse verso, que deveria ser simples, né? Que deveria ser de forma mais clara. Então, Paulo está mostrando aqui para a gente a grandeza do amor e o que nós devemos fazer para chegar a este nível. Nós temos que buscar a Bíblia até fala que Paulo vai dizer aqui que o amor é o dom maior, é o que está mais alto, mas ninguém consegue, começando a ler a Bíblia hoje, indo a uma igreja, levantando a mão e dizer, eu aceito Jesus, e começar a chorar e começar a se emocionar e entender que a partir de agora
ele já tem esse amor. Não, é um processo. Isso aconteceu na vida de todo mundo, na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Daniel, na vida de João Batista, na vida de todo mundo. É um processo natural, né? Desse crescimento para entender esse amor, né? A Bíblia diz que até Jesus precisou crescer no conhecimento e na graça. O Apocalipse vai dizer que nós precisamos ter a fé de Jesus, ou seja, Jesus também exercitou a fé, cresceu na fé aqui também. Todo um processo. Então, quando nós não entendemos isso aqui, né, fica difícil entender essa poesia profunda, belíssima, inspiradíssima, que o apóstolo Paulo faz aqui em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Alvo, inclusive, de muitos poetas durante a história, né? Muitos fizeram poesias usando 1 Coríntios 13, outros fizeram canções, outros fizeram, né, peças e etc. A arte lançou mão desta informação que o apóstolo Paulo traz. Na verdade, muitos enxergam como informação. Na verdade, é uma grande revelação. O Senhor está nos transmitindo aqui uma revelação primordial para a nossa salvação e antes da salvação final chegar, para que nós possamos desfrutar dessas virtudes, desses dons que o Senhor nos dá para vivermos neste mundo tão difícil, mas que com esses dons a vida se torna bem mais fácil de superar e de vencer todas as dificuldades. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta nossa lição, que diz assim a pergunta: o que representa falar a língua dos homens e dos anjos? O que significa isso? O que significa soar como bronze ou retinir como um símbolo, um sino, né? Algo parecido como um sino, retinir, né? Batendo ferro com ferro, bronze com bronze, algo nesse sentido. O texto diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, é o começo, né? Para que lá no versículo 13, Paulo conclua o que a gente leu agora no verso síntese, né? 13, versículo 13, está falando que o maior entre fé, esperança e amor é o amor, né? Então, para chegar nessa conclusão, ele começa aqui, ó. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Olha só. Então, Paulo está dizendo aqui claramente que se ele não tiver amor, ainda que, veja que ele usa o termo ainda que, ou seja, ele está falando de algo impossível para ele. Ele está dizendo assim, ainda que. Então, nesse contexto aqui, ele está dizendo, isso é impossível aos homens fazer isso. Ainda que eu falasse todas as línguas de todos os homens do planeta. Paulo não está dizendo que alguém pode fazer isso. Paulo está dizendo que ainda que está colocando questões que são impossíveis, que não é necessário fazer, ou que não tem noção nenhuma fazer aquilo. Então ele está dizendo, olha, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, dos homens, né? Dos homens do planeta todo, de todas as raças, etnias do planeta todo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, seja uma língua que está fora do alcance do planeta Terra, ou por você entender que se trata de uma língua puríssima, de nível de santidade, ou de um nível de sabedoria, de uma linguagem tão profunda que a mente limitada teria dificuldade de compreender, até porque o próprio Paulo vai dizer, olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, falando dele mesmo, né? Foi arrebatado até o terceiro céu em visão, ou se em corpo, era tão real que ele achava que não era nem visão. Em visão, em corpo, não importa, eu sei que foi arrebatado ao terceiro céu, né? O termo que ele usa, né? E ele diz que lá ele viu coisas que ele não sabia descrever e ouviu palavras inefáveis que ele nem sabia explicar. Seria a palavra dos anjos?
Pois é. Então, Paulo está dizendo aqui que isso não é possível. Ainda que fosse possível ele falar, atingisse uma grandeza dessa de conhecimento, de desenvolvimento humano, de talento, ainda que ele atingisse tudo isso, se lhe faltasse amor, não adiantava de nada, porque ele falasse a língua dos homens, falasse a língua dos homens, dos anjos, dos homens, seriam como dois ferros, ou de bronze ou de ferro, batendo um no outro, retinindo aquele barulho, pim, pim, aquele barulho que não diz nada com nada, né? Já viram no interior lá, quando nos interiores antigamente, ou nas grandes capitais antigamente, quando as grandes catedrais guardavam um sino lá no alto e nos dias de atividade religiosa, alguém ia lá e soava o sino, né, lá no alto, que de quilômetros se ouvia, né, por ser um tinido muito forte, né, o batido de ferro com ferro, de bronze com bronze, e aí se batia com muita força. Um exemplo, 10 vezes, 10 horas, né, anunciando que tinha uma reunião, né, às 10, às 12, para que o povo pudesse se orientar em relação ao tempo, né, para aquela devida reunião, né? Devida reunião. Então, Paulo está dizendo, mas aquele comunicado era apenas um sinal, não tinha comunicação. Um ferro batendo no outro é só a emissão de um som. Não tem sentimento, não tem emoção. Inclusive hoje, por exemplo, se você estiver escrevendo uma mensagem para alguém através deste canal, né, um canal como o WhatsApp, como as mídias sociais, um Messenger da vida, né, você estiver escrevendo uma mensagem, a pessoa que está do outro lado, ela vai ter dificuldade para entender ou não vai obter nunca as suas emoções, porque as letras, elas não transmitem emoções, a não ser que você pare para detalhar. Olha, eu estou escrevendo aqui, mas estou com ódio, estou com raiva. Olha, eu estou escrevendo aqui, mas meu coração está explodindo de muito amor. A não ser que você diga isso. Mas ninguém escreve assim, né? Você escreve descrevendo fatos, situações e tal, e não vai emoção nas letras. A pessoa do outro lado tem o direito de achar que você está com raiva, que você está tranquilo, que você está falando com muito amor. Você pode deduzir isso, né? Tem escrita que você pode até deduzir alguma coisa, mas você não tem a real dimensão se você estivesse falando frente a frente, olhando olho a olho de uma pessoa, sentindo a sua alteração corporal, o tom da sua voz é diferente. Então, um sino é isso, é uma comunicação morta. É como se fosse um barulho jogado ao ar sem nenhum sentido. É como uma criança que pega dois pedaços de ferro para brincar e fica batendo no outro. Olha, ela só faz barulho, só incomoda. Aquilo irrita depois de um tempo. Pode incomodar o seu raciocínio, pode atrapalhar uma conversa entre duas pessoas, porque é um barulho sem sentido, é um barulho estridente. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui, né? Se eu não tiver amor, ainda que eu fale a língua mais eloquente dos homens, que recite as mais bonitas poesias, que dentro de um auditório de 5.000 pessoas pregue uma palavra que leve todo mundo às lágrimas, às emoções, se eu não tiver amor, é a mesma coisa de ter dois pedaços de ferro batendo no outro. Não existe. Tudo aquilo é inútil. Por quê? Porque o amor é o fim da nossa jornada. Então, tudo que nós devemos fazer aqui é buscando isso. E aí eu digo para você que é um cristão, que diz assim, está com medo, querendo desistir, acha que a sua luta é inútil, dizendo assim, mas eu sou um cristão, eu me esforço tanto, mas eu não tenho o amor que a Bíblia cita, o amor que a Bíblia descreve, que Cristo pede, eu não consigo chegar nesse nível ainda. Aí eu digo a você, continue buscando. Faz parte do processo. Não desista. Não desista. O amor é um aprendizado que vem através de um relacionamento com Cristo e com Deus, a fonte real de todo amor.
Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a segunda, que diz assim: o que dizer? O que quer dizer, né? Ainda que eu tenha todos esses exaltados dons, nada serei sem o amor. O que Paulo quer dizer com isso, né? O que ele quer dizer com isso? Ainda que, eu já expliquei na pergunta anterior, mas vamos ler e continuar explicando isso. Paulo diz aqui no versículo 2, né? Nós lemos o versículo 1 na pergunta anterior, vamos agora para o versículo 2. Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então veja, meus amados irmãos, que Paulo vai usar novamente aqui também dois ainda que. No texto anterior, né, ele usa um ainda que. Ele fala, olha, ainda que eu fale a língua, né, aqui ele usa dois, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e chegue ao conhecimento de todos os mistérios, ou seja, tudo aquilo que Deus revelou, eu conheça tudo que Deus quer dizer, e o que ele ainda vai dizer, eu conheço tudo, tudo, tudo. Ou seja, não há mais nada que esteja oculto aos meus olhos do conhecimento, do meu conhecimento. E cheguei a conhecer toda a ciência, ou seja, se eu pudesse acumular todo o conhecimento dentro de mim, sobre tudo que o homem produziu até hoje, né? Se eu pudesse acumular dentro de mim, se eu não tiver amor, não serei nada. Se eu não sou nada, eu não existo, eu não tenho valor. Olha o que Paulo fala, nada serei. E ele diz um segundo ainda que ainda que eu tenha uma fé tão gigante, mas tão grande, que eu possa fazer aquilo que Cristo me disse, né? Se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda e disser assim, montanha, se descolhe aqui desta cordilheira e se transporte lá para o meio do mar e fique boiando em cima das águas. E aí a montanha descola lá das cordilheiras, sai flutuando, voando, voando, voando. Aí quando chega lá do meio do mar, ela fica como uma ilha. Sem afundar, ela fica boiando. Já imaginou o poder de alguém fazer isso? E não precisa nem ter muita fé, do tamanho do grão de mostarda. Ou Cristo diz, ainda, né? Cristo diz assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser uma amoreira, um pé de amora, descolhe daqui e colhe lá no meio do mar. Ela vai colar lá no meio do mar. Mas não é numa ilha no meio do mar, não. É no meio do mar. Ela vai ficar colada em cima das águas boiando ali. Claro que uma amoreira não, é uma árvore muito simples. É uma árvore que até no Oriente Médio, para se manter lá, ela tem que ter muito cuidado, muita água, muito aquilo. Ela não se dá bem com água salgada, ela morre. Então, Cristo está usando essa expressão justamente por isso. Porque está dizendo assim, se você tiver uma fé, não precisa ter uma fé grande, não. É só ter fé. Tem que ter fé e dizer, né? Falar com a montanha, falar com a amoreira, vá e colhe lá e vá para o meio do mar. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí Paulo está pegando justamente o que Cristo falou. Paulo fala assim, olha, usando a montanha, porque dá a entender que a montanha é mais pesada que um pé de amoreira, né? Então, uma fé desse tamanho, ao ponto de fazer uma montanha, sai daqui, vai para ali. Se você tiver uma fé desse nível, mas se você não tiver amor, não é nada. Claro que Paulo está falando ainda que, porque é impossível que alguém tenha uma fé desse tamanho e não tenha amor. Porque para uma fé desse tamanho, essa pessoa já está no exercício do amor. Pode nem ter atingido o mais alto nível do conhecimento do amor no degrau número 3 que Paulo colocou aqui. Não. Mas, com certeza, a pessoa que tem uma fé dessa, ela tem sim uma relação, né, de amor. Porque só o poder de Deus pode transportar uma montanha de lugar. O homem não pode. A fé não é um poder que o homem encontra em si mesmo. Essa fé é um dom de Deus. Então, se alguém tem fé, é porque ele tem uma relação com Deus. E se ele tem um conhecimento de Deus, uma relação com Deus, ele está no processo do aprendizado do amor, porque Deus é amor.
Então perceba que Paulo está dizendo aqui, usando figuras de linguagem, usando comparações, para justamente exaltar o dom maior que é o amor. Ele está dizendo assim, olha, meus amados irmãos, nós estamos muito longe ainda do amor. Né? Falando aqui a igreja de Corinto, que estava muito distante, né? A igreja de Corinto estava muito distante. Nós lemos aqui até o capítulo 12, na semana passada, e vimos quantas exortações, quantas repreensões. Uma igreja que ficava discutindo entre irmãos, uma igreja que ficava disputando entre eles, uma igreja que não tinha unidade, uma igreja que era cheia de problemas, cheia de pecados, tinha uma dificuldade incrível de dar um bom testemunho para os infiéis que estavam fora, cheia de problema. Era uma igreja que estava muito distante do amor, né? Mas Deus havia escolhido aquela igreja, havia arrancado aquele povo do mundo para que esse povo continuasse nesse caminho, nessa busca, né? Continuasse inicialmente pela fé, a fé do chamado, do primeiro toque, né? Do propósito, aquela fé, e nesta fé eles fossem caminhando, se esforçando, perseverando nesta fé, crescendo na fé, até que esta fé produzisse no coração deles uma outra virtude, chamada de esperança. Quando a esperança está no coração, aí o homem, ele já passou para um outro nível de maturidade espiritual. E agora o próximo nível, que é o mais alto de todos, que é o seu caráter se assemelhar ao caráter de Deus, por isso que João fala lá em 1 João 4,8, Deus é amor. Deus é amor. Qual a definição de Deus? Resuma Deus em uma palavra, João disse, é amor. Então esse é o último degrau. Por isso que ele está dizendo aqui, ainda que você fizesse isso, se você não tivesse em busca desse amor, se você nunca experimentar o amor, meu amigo, nem se você entrasse no reino de Deus, falou assim, olha, Deus dissesse para você, ô, meu filho, meu amigo, ô, meu conhecido, estou abrindo as portas do reino eterno para você experimentar a vida eterna no segundo jardim do Éden, restaurado, renovado. Pode entrar, é seu. Entre, possua por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Mesmo que Deus dissesse isso. Mas se eu entrar neste lugar sem o amor, sem conhecer o amor, eu seria um problema. Eu iria cometer os mesmos erros que lá no princípio foram cometidos, para iniciar todo o processo do pecado e da morte de novo. Então, por isso que o amor deve ser o nosso alvo. Busca, né? Então, não adianta eu querer ser um crente, mas eu atingi todos os títulos que uma pessoa religiosa pode atingir. Eu atingi um nível de PhD em ciência da religião, fui pastor, fui presidente da maior igreja do planeta Terra, Não adianta nada isso. Se não tiver amor, você só perdeu tempo aqui na Terra, né? Só serviu a um outro ministério que não é o de Deus. Então, a nossa busca é essa. Olhemos para o nosso alvo.